seja Deus, amém? Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia! A minha Bíblia já se encontra aberta, mas abra a sua também, lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 26, amém? Joel, capítulo 2, versículo 25 e 26, amém? Quem encontrou a palavra de Deus, diga amém. Amém. Vamos fazer aqui a leitura da palavra de Deus, amém? Vocês que têm uma Bíblia lá no seu lar, na sua casa, por gentileza, abre a sua Bíblia também, lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25 e 26, amém? Que diz assim a palavra de Deus: e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto e a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis fartamente, ficareis satisfeitos e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Amém? Depois, irmãos, continuam com a Bíblia aberta, nós vamos ler os mesmos versículos em voz alta, tá bom? Fechamos nossos olhos e oremos ao nosso Deus, amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, gratidão por tudo, Senhor, que o Senhor fará, meu Deus, aqui ainda nesta noite, meu Deus, porque eu creio, meu Pai, meu Deus, que o Senhor se faz presente, não somente neste culto, mas também, meu Deus, no lar de milhões e milhares, meu Deus, de ouvintes, meu Deus, e outras, meu Pai, que entrarão neste canal, Senhor. Meu Deus, eu já quero dar, Senhor, os parabéns, meu Pai, para aqueles que estão conosco pela primeira vez, meu Pai, ouvindo, meu Deus, a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, que tudo vê, que tudo ouve, meu Deus, que o Senhor entregue, meu Pai, o milagre, a vitória, Senhor, que esta pessoa está precisando. Visita todos aqueles, meu Pai, que pediram orações, meu Deus. Visita, Senhor, também a irmã Cleide, ó Pai, que pediu oração, meu Pai, nesta noite, em favor do seu filho Romantiese, meu Pai, a qual não dormiu a madrugada toda, Senhor, à espera, meu Deus, de um milagre, meu Deus, mas a Tua palavra saiu para ela, que o laço quebrou e ele escapou. Eu creio, Senhor, que em breve, meu Pai, teremos lindo testemunho, sabendo que o Senhor faz coisas maiores daqueles que nós pedimos ou pensamos. Papai, eu te peço nesta noite, coloca teu anjo à direita aqui na tribuna, coloca teu anjo à esquerda na tribuna e coloca lá no portão 2 anjos, à direita e à esquerda, como sentinelas, meu Pai, para guardar, Senhor, as nossas vidas. Visita todos que não puderam estar conosco nesta noite, Senhor, mas que o Senhor venha dar um grande despertar, Senhor, para que eles não venham perder, meu Deus, nenhum culto, para que nós possamos crescer espiritualmente. Fala conosco, fala com a igreja, fala com os ouvintes, fala com os nossos vizinhos, meu Pai. Abre a nossa mente, o nosso coração, para entender e compreender e perceber a Tua bondade para conosco. É o que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Podeis vos assentar, amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. O tema aqui nesta noite é o seguinte, presta atenção, amém? Porque a palavra de Deus, ela precisa, amém, de um silêncio para que o Espírito Santo de Deus trabalhe na nossa mente, no nosso coração, porque não é fácil, irmãos, o estudo da palavra de Deus se nós não prestarmos atenção. Eu estive pedindo a Deus uma palavra aqui, para ministrar aqui nesta noite, Ele colocou no meu coração, é tempo de restituir. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Então a pregação nesta noite é sobre restituição, amém? E nós lemos lá no livro de Joel, capítulo 2, versículo 25 e 26. Então é tempo de restituição. Deixe-me compartilhar com você aqui nesta noite uma promessa
vem direto do trono de Deus e não há promessa mais encorajadora em toda a Bíblia do que Joel, capítulo 2, versículo 25. Vamos repetir novamente comigo o versículo 25? Vamos lá? 1, 2 e 3. E restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto e a locusta, e o pulgão e a largata, o meu grande exército em que enviei contra vós. Joel, capítulo 2, versículo 25. Igreja, e nos dias do profeta Joel, a nação de Judá também enfrentou, querida igreja, uma grande e ruim inseto. Amém? Uma praga, querida igreja, de gafanhotos. Uma praga de gafanhotos, querida igreja, varreu, aleluia, glórias a Deus, o reino do sul de Judá. Amém? E os gafanhotos devastaram, sabe o quê? Figueiras, campos de cevadas e vinhas, e eles consumiram, igrejas, colheitas que pontilhavam o campo e destruiu a economia. Pense, irmãos, num só gafanhoto, agora milhões e milhares de gafanhotos destruindo todo o campo, amém? Toda a colheita, então destruiu a economia. Para que haja, querida igreja, restituição primeiro, é preciso ter relacionamento com Deus. Amém? Não tem de outro jeito, não tem de outra forma de Deus restituir aquilo que se perdeu, se não haver o quê? Relacionamento com Deus. Vamos ler lá o versículo 12 comigo? Lembra que eu falei para vocês não fechar a Bíblia? Lê lá comigo no capítulo 2 e o versículo 12. Vamos ler juntamente comigo. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum e com choro e com pranto. Olha que ele diz que nós devemos o quê? Converter-vos. Amém? De qualquer maneira? Não, ele explicou aqui, tem que ser do quê? De todo o vosso coração. Só? Não. Ele pediu mais, que nós devemos o quê? Jejuar só? Não, ele continua dizendo com choro, ou seja, com lágrimas, com pranto. Amém? Então, esta era, querida igreja, a condição da terra de Judá nos dias do profeta Joel. E curiosamente, presta atenção aqui, esta imagem também se assemelha à condição da vida espiritual de muitas pessoas daquela época. Então, um fenômeno, querida igreja, semelhante pode ocorrer no coração de uma pessoa, sim ou não? Sim, a seca cria o quê? Solo ressecado. Estou falando do coração, tá, irmãos? Né? Cria um coração de uma pessoa o quê? A seca cria um solo ressecado, grande, ruins, inseto que come o quê? A nossa inocência, a nossa alegria em Deus, e nosso contentamento na nossa fé e nossa paz de espírito. Por isso que nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque tem pessoas que não têm percebido, mas o coração dela já se encontra ressecado ou ressecada, né? Com insetos lá que vai comendo a sua inocência e você não vai prestando atenção nisso, amém? A sua alegria está indo embora. Que alegria que tem? Então, estou falando da alegria que vem de Deus, amém? E o nosso contentamento, que é a nossa fé, e principalmente, irmãos, a nossa paz de espírito. Se nós perdemos a nossa paz de espírito, acabou tudo. Amém? Então, querida igreja, há gafanhotos na vida que consomem oportunidades, secam o tempo, corrói a nossa consciência e destrói o nosso relacionamento com Deus. Ele faz de tudo, irmãos. Quando você está em oração, ele vai fazer de tudo para destruir esta comunhão com Deus. Porque ele sabe que na hora que você entregar
na oração, que é na comunhão com Deus, irmãos, ele vai ser enfraquecido, ele vai ser o quê? Derrotado. Então Deus, ele chama o seu povo à restituição, e hoje ele está nos chamando para quê? Para a restituição, convidando o quê? Para voltar para ele e abandonar os nossos caminhos errados. E quantos caminhos errados existem nos dias de hoje? Que se for citar aqui, nós vamos ficar a madrugada toda. E ele, querida igreja, ele nos convida a quê? A nos arrependermos e retornarmos ao seu propósito para as nossas vidas. Vamos ler novamente o livro de Joel 2:12. Vamos repetir comigo? Quem encontrou aí diz amém. Amém. Agora, porém, diz o Senhor, volte para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. A Bíblia de vocês está escrito assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. Ele está pedindo para nós se voltarmos mais para Ele. Por que muitas coisas estão acontecendo? Porque nós estamos cada vez se distanciando de Deus. E não é para distanciar de Deus, é para se voltar para Deus. Eu não gosto nem de falar isso, mas é se voltar para o primeiro amor. Aleluia! Lembra do primeiro amor, quando você aceitou Jesus, você vinha com alegria, você vinha com a Bíblia na mão, principalmente, né? Eu vou falar da minha vida, né? Quando minha mãe comprou minha primeira Bíblia para mim, nessa época eu estava no outro ministério, irmãos, eu notava tudo que o pregador falava. Se você visse a minha Bíblia, era cheia de riscos e anotações. Hoje, irmãos, faz de conta, vamos falar hoje, né? Hoje é dia 17, né? Hoje eu li aqui para vocês, livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, né? Que eu li. Lá embaixo, bem do ladinho, lá eu colocava assim, 17/8/2025, foi lida esta palavra. E eu consegui, porque é o Espírito Santo que faz você guardar tudo aquilo que a pregação está sendo ministrada. Voltando, Deus quer que você volte, sabe, ao primeiro amor de todo o seu coração, voltar a jejuar, lamentar, que é chorar e prantear. O chamado à restituição é um convite para uma transformação interior, o retorno da comunhão e a obediência a Deus. Não importa, querida igreja, o que causou o dano de Deus irá restituir. Eu não sei o que causou você se distanciar, você nem está percebendo, mas você está distanciando de Deus, mas eu estou dizendo assim que Ele vai restituir. Vamos ler novamente comigo 25, vamos lá? Glórias a Deus, vamos lá. E restituo-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta e o meu grande exército que enviei contra vós. Olha que lindo. Ele está dizendo que vai restituir os anos que comeu o gafanhoto. O que o gafanhoto está comendo? O que ele já comeu da tua vida? Porque às vezes, irmãos, ele está comendo ou já comeu, mas ele não faz nada. É como se ele aceitasse aquela vidinha de todo dia, mesma coisa. Seja o gafanhoto, seja a locusta, seja o pulgão, seja a lagarta, não importa. Não importa o que causou o dano, o motivo de sua perda. É restituo-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, o pulgão, a lagarta. Aleluia, o meu grande exército que enviei contra vós. É irrelevante para a restauração que Deus deseja realizar. Mas você tem que estar disposta a isso. O gafanhoto pode ser o resultado do julgamento de Deus, ou o mal no mundo, ou alguma razão desconhecida, ou mesmo seu pecado passado, mas não importa a causa, se a sua vida pertence a Deus, e Ele promete-lhe uma restituição total. Louvado seja Deus. Mas Deus, querida igreja, Ele prometeu restituir. Vamos ler o versículo 18 comigo? Vamos lá, o 18. Aleluia, santo é o teu nome. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do teu
povo. A Bíblia de vocês diz assim: então, Senhor, terá zelo da tua terra e se compadecerá do teu povo. Aleluia, restituição material, Deus ele quer restituir. Aleluia, santo é o teu nome, ele quer restituir o emocional, e Deus ele quer restituir o que? O espiritual. Irmãos, quantas coisas estão acontecendo e nós nem temos ali percebido o quanto nós estamos ficando sem provisão, porque nós deixamos, aleluia, todos este mal, aleluia, roubar isso de nós. Vamos ler comigo o versículo 26. E comereis fartamente, vamos lá, e comereis fartamente, ficarei satisfeito e louvarei o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Que lindo, né? Se nós obedecemos a Ele, irmão, vamos comer fartamente. Amém? E não é só comer, vamos ficar satisfeitos. Quando a pessoa come e não fica satisfeito, né? Sempre está esperando mais alguma coisinha. E louvarei o nome do Senhor nosso Deus, que procedeu para conosco maravilhosamente. O meu povo não será mais envergonhado. Deus não quer, irmãos, que sejamos mais envergonhados. Por isso que Deus ele quer restituir aquilo que foi roubado, que foi tirado de nós. Deus ele quer trabalhar na sua vida, na minha vida, na vida dos ouvintes, para restaurar a sua potencial e inexplorado oportunidade desperdiçado. Amém? Talentos deixados de lado, os dons ignorados, chamados negligenciados, e um corpo maltratado, ele compensará a tolice da sua juventude, da impulsividade de suas decisões, ou fragilidade da sua carne, ou a fraqueza, a inconstância de seus compromissos. Quantas coisas, irmãos, ele tem nos roubado, né? Isso estou falando da vida espiritual. Amém? Ele tem roubado de nós o tempo, irmão, de orarmos a Deus. Muitas vezes ele toma de nós, ele rouba de nós, porque enquanto nós estamos orando, Deus ele quer revelar o oculto, escondido, profundo, e às vezes nós estamos preocupados com as outras coisas que nós não ligamos, amém, com Deus, e nós falamos: meu Deus, eu fui lá no culto, eu não vi nada, eu não senti nada. Mas por quê? Porque o inimigo está roubando isso de nós. E hoje Deus ele quer que você não tenha mais essa sua oportunidade desperdiçada. Às vezes ele quer revelar coisas que vai acontecer na tua vida, ou na sua família, ou na vida de seus amigos, mas nós estamos na distração. Talentos deixados de lado. Quantas pessoas já não ligam mais pelos dons que já recebeu? Quantas pessoas que eu conheço, irmão, que tem o dom da divina revelação, já não usa mais? Quantas pessoas têm um dom de visão tremenda no profundo e não usa mais? Quantas pessoas receberam o dom de cura no profundo e não usa mais? Dom de sonhos, amém, discernimento de sonhos, dom de falar em línguas. Quantas pessoas estão no culto, mas já não vejo mais ninguém orar em línguas. Não que seja errado falar em português com Deus, amém, que é nosso idioma, mas também ele deixou o idioma do céu, que não é para estar guardado, não é para estar desperdiçado, não é para estar ignorado, chamado negligenciado, o corpo maltratado. Muitas vezes nosso corpo é maltratado porque nós negligenciamos muitas coisas na nossa vida, e não era para estar tão maltratado, judiado. Você olha para as pessoas, às vezes, que têm, às vezes, 30, 40, você olha para ele, tem 50, 60 anos, que está maltratado, judiado. A sua aparência já não aparece mais o que aparenta ser. Quem está entendendo aí? Ele compensará a tolice da sua juventude, porque não teve sabedoria, da impulsividade de suas decisões, da fragilidade de sua carne, da fraqueza inconstante de seus compromissos. Então a restituição de Deus é completa e abundante aqui nesta noite. Ele promete restaurar o que foi perdido, seja material, seja emocional, seja espiritualmente, como diz lá Joel, capítulo 2, versículo 25, que ele afirma: restituirei a
vocês os anos que foram o quê? Consumidos, foram tirados, foram roubados de vocês por quem? Pelo gafanhoto, o migrador, pelo destruidor, pelo cortador, meu grande exército que enviei contra vocês. Você vê que quando eu oro pelos dízimos, amém? Eu oro para que Deus venha repreender o quê? Migrador, cortador e destruidor, para que ele não venha fazer o quê? Parte da sua vida. Deus, querida igreja, é capaz de resgatar o tempo perdido e compensar as perdas que sofremos. Sua restituição é uma demonstração do seu amor e cuidado por nós. Se Deus criou uma oportunidade de negócio para você uma vez, Ele pode fazer de novo, pode ou não pode? Se Ele te chamou para um determinado ministério uma vez, Ele pode repetir esse chamado como fez com Pedro, pode ou não pode? Pode. Deus pode restaurar talentos perdidos que você nem está dando mais crédito, anos perdidos, chamado perdido, oportunidades perdidas, aleluia, não há nada difícil demais para Deus. Ele pode restaurar relacionamentos quebrados, relacionamentos tão fraturados que você pensou que nunca poderia ser revividos novamente. Igreja, tudo o que você precisa fazer é dar a Ele o que resta da sua vida agora, hoje. Para de tentar sair, aleluia, do buraco. Dê a Deus o que resta da bagunça que você fez na sua vida. Deus pegará e fará crescer uma safra abundante de bênção, como Deus disse à nação de Judá. A restituição é para a glória de Deus, não é para a glória da pastora, não, é para Deus. Vamos ler comigo o versículo 27, aleluia, que diz assim, aleluia, 27, e vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, o meu povo, não será o quê? Envergonhado para sempre. Que lindo, não é? Quando respondemos, querida igreja, o chamado de Deus à restituição e abraçamos a sua obra na nossa vida, experimentamos as bênçãos abundantes que Ele tem reservado para nós. Olha que coisa linda, irmãos. Vamos abraçar a obra do Senhor em nossas vidas. Se Deus deu esse cantinho para nós aqui, irmãos, vamos abraçar esta obra. Minha mãe sempre me ensinou que Deus é em primeiro lugar, depois da minha família, é ou não é? Depois as pessoas que eu amo, que estão em volta de mim. Por mais que seja pequeno, irmãos, talvez seja pequeno para você, mas para Deus é grande. Aleluia, irmãos, aleluia, quando vai chegando um culto, eu fico assim, minha irmã sempre fica me apressando, vamos tomar banho, não, primeiramente Deus, deixa eu terminar de arrumar a cortina aqui, deixa eu colocar bem aqui o altar, quantas vezes, minha irmã vê que eu tiro e põe, até ficar perfeito, para mim, não, perfeito para Deus, porque Ele é o quê? Perfeito. Às vezes eu tiro a toalha, ponho a toalha, não fica bem, põe de novo, enquanto não fico bem, irmã, eu não vou lá tomar banho, me preparar para o culto. Por quê? Porque primeiramente quem? É Deus sobre todas as coisas, depois a minha família, depois meus amigos do trabalho e demais coisas. Vamos abraçar a sua obra na nossa vida, vamos experimentar, querida igreja, as bênçãos abundantes, porque quando você faz para Deus, você vai ter bênçãos abundantes que Ele tem reservado para mim e para você. Joel 26, vamos ler comigo 26. E comereis fartamente, ficareis satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais o quê? Envergonhado. Deus nos concede, querida igreja, provisão abundante, alegria, uma nova identidade com o seu povo restaurado. Sua restituição nos capacita a viver uma vida de testemunho, adoração ao seu nome. Você vai sempre ter um testemunho para contar. Sempre, irmão. Por quê? Porque Deus vai ser a sua alegria. Aleluia. Agora Deus vai ter uma nova identidade. Deus promete o impossível na sua vida. No final comerão, meu Deus, bastante, ficarão satisfeitos. Aleluia. Sim, os anos de prosperidade e felicidade foram perdidos para os gafanhotos, mas Deus nos promete no tempo, nos restaura, irmãos. Abençoa-nos com uma safra abundante de bênção, que mais do que compensará tudo que perdemos.
Eu lembro, irmãos, quando eu era criança ainda, nessa época meu pai ainda vivia com a minha mãe. Minha mãe, acho que ela já estava indo no começo da sua fé na Congregação Cristã do Brasil. Meu pai sempre foi um homem trabalhador. Irmãos, quando minha mãe ia fazer compra, na época, eu não sei se vocês não lembram quando eles entregavam em casa, que vinha tudo nas caixas, às vezes era 3, 4, 5 caixas, fora a bebida, que era o refrigerante que o meu pai comprava. Irmãos, aquilo não dava para 30 dias. Por quê, irmãos? Meu pai não conhecia Deus. Meu pai nunca foi dizimista a Deus. Para dar alguma coisa para Deus era muito complicado. Minha mãe sempre teve um coração bondoso, mas meu pai tinha um coração fechado. Eu lembro uma vez, irmãos, que via a pessoa bater palma na frente de casa, que pediam assim, por favor, a senhora poderia me dar nem que for para 1 quilo, né, de feijão? Irmão, até tinha. Minha mãe vinha pegar, irmão, para dar para a pessoa que estava pedindo. Meu pai vinha até tropeçando, irmãos. E tirava o feijão da mão da minha mãe e falava assim, que isso não vai dar. E às vezes a pessoa que estava do outro lado chegava até a escutar meu pai falando. Aí ele falava assim para minha mãe, ô moça, não se preocupa não, eu sei. E às vezes minha mãe ficava com o coração doído. Mas depois, irmãos, com meu pai, né, ele foi embora de casa, minha mãe começou a exercer a fé. Nunca faltou, irmãos, as coisas dentro do meu lar, dentro da minha casa. Amém? Lógico, teve os momentos que Deus provou o nosso coração, porque Deus tem momentos que Ele prova o nosso coração. Mas Deus sempre, irmãos, Ele deu com fartura. Amém? Irmãos, conclusão aqui. Amém? Para nós ir embora felizes para o nosso lar, para a nossa casa. A promessa de restituição em Joel, capítulo 2, versículo 25 e 26, é um lembrete do amor, da fidelidade de Deus para conosco. Ele nos chama à restituição, oferecendo-nos uma nova chance de voltar a Ele, experimentar a sua restauração completa. Aleluia, que passamos a responder a esse chamado, buscando arrependimento, entregar total a Ele, que possamos aqui nesta noite confiar, querida igreja, na natureza generosa da restituição de Deus e regozijarmos, aleluia, com as bênçãos, querida igreja, que Ele derrama sobre nós, que a promessa de restituição, querida igreja, nos inspira a viver uma vida de fé, de gratidão, testemunhando o mundo, o poder transformador do nosso Deus e nosso, aleluia, no nome de Jesus, amém. Igreja, hoje Deus, Ele quer repreender, sabe, da minha vida, da sua vida, dos ouvintes, amém? Todos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Amém? Tudo aquilo que foi consumido pela locusta, pulgão, aruga e o meu grande exército que enviei contra vós. Mas, irmãos, para ele restituir, irmãos, nós precisamos se converter de novo. Se converter de todo o nosso coração. Irmão, porque quando, eu não sei todos, mas a maioria das pessoas, quando aceita Jesus, desce as águas batismais, vai se passando meses, anos, eles vão se acomodando. Sabe? É como se ela fosse uma obrigação estar na casa de Deus, uma obrigação. Não, eu sou obrigada a dobrar o joelho, orar. Eu sou obrigada a jejuar. Eu sou obrigada a pegar a Bíblia e ler. Não, ninguém é obrigado a fazer nada. Nós temos que ser o quê? Obediente ao nosso Deus. Amém? Obediente ao nosso Pai. Aleluia. Glórias a Deus, porque tudo que você fizer aqui nessa terra, irmãos, amém, vai ter um acerto de contas. Aleluia. Se eu fiz bem, eu vou receber o bem que eu fiz. Mas se eu fiz mal, também receberei o mal também, porque o Senhor é aquele que nos disciplina. O Senhor é aquele que nos corrige, amém? Não porque Ele quer que nós pereçamos, não. Ele corrige porque Ele nos ama, aleluia. E quando Ele vir nos buscar, Ele quer que nós estejamos todos com Ele. E para Ele, irmãos, então não vamos mais permitir o inimigo roubar algo que o Senhor nos tem nos dado. Glórias a Deus. Irmãos, era tão bom se a gente pudesse voltar ao primeiro amor. Aleluia.
de verdade. Eu lembro, irmãos, que às vezes o pastor que ficava aqui na frente, irmãos, era uma briga, porque todo mundo queria sentar nas primeiras cadeiras para estar perto do pastor. Aleluia. O pastor, para eles, era uma referência para eles. Eu lembro, irmão, tem esse pastor que já dorme no Senhor, Aparecido Correia, irmão, foi um ótimo pastor, um líder espiritual na minha época. Irmãos, aquele era um homem de oração. E quando era no culto de sexta-feira, que era o culto de libertação, irmão, a gente orava muito e ele mandava levantar as mãos. E falou assim, aquele que abaixar a mão é porque está em falta com Deus. Irmão, chega com assim, mas ninguém... Quando você olha, você está em falta com Deus, hein? Irmãos, era oração, queima. Irmãos, os corredores, irmãos, eram todas pessoas que estavam caindo endemoniado. Deus libertando. Amém? Pessoas ali vomitando, obra de macumba, de feitiçaria, Deus libertando. A gente via milagres instantâneos. Aleluia. Irmãos, eu lembro muitas vezes, irmãos, que quantas vezes Deus deu livramento para mim, para minha mãe, né? De pessoas endemoniadas, amém? Querendo vir por detrás a gente. Irmãos, olha para você ver, olha que a saia jeans, calça jeans é um tecido grosso, né? Irmãos, quando a pessoa ficava endemoniada, perturbada e rasgava tudo no dente. Tinha pessoas que arrancavam, irmão, uma tocha do cabelo. Sabe, era aquela, irmãos, e o povo vivia na oração, no jejum, e milagres aconteciam. Irmãos, o altar era cheio de pedido de oração. Peça de roupa, irmão, às vezes não tinha mais condição de colocar em cima do altar, colocava no chão, garrafinha com água. A gente colocava remédio. Tinha muitas vezes, quando era revelado pelo Espírito Santo, a gente que entrava armado. O pastor mandava colocar arma, seja lá faca, seja lá o quê, ali que ele ia orar para Deus libertar. E hoje, irmãos, esses gafanhotos aqui, aleluia, está roubando, irmãos, a comunhão da igreja, o locusto, o pulgão e a oruga. E Deus, ele quer devolver isso para nós, que é a graça de Deus. Aleluia. Deus, ele quer que nós vivemos e andemos em novidade de vida. Para que nós venhamos realmente, irmão, prosperar. Para que nós possamos dar para aqueles que têm necessidade. O que adianta você viver uma vida e não poder ajudar o seu irmão? Ele quer te prosperar. Ele quer que você conheça esse Deus que prospera, que faz milagres. Glórias a Deus. Deus, ele quer mostrar para você que ele não mudou, que ele é o mesmo ontem, hoje, será sempre de eternamente. Aleluia. Era aquele culto gostoso, irmão, que você não queria mais ir embora para casa. Aquelas irmãzinhas todas de idade, irmão, tudo orando, buscando as crianças, os adolescentes. Era todo, não tinha ninguém calado. Era todo mundo orando, buscando. Era coisa linda de se ver. Buscando a Deus, sentir crianças chorando porque estava sentindo a presença de Deus. Não tinha nenhuma criança brincando, não, irmãos. No culto. Todo mundo prestando atenção no culto. Era coisa linda, não precisava repreender ninguém no culto. Principalmente no culto, principalmente quando o culto era avivado. Irmãos, Deus fazia obra, até quando os irmãos estavam cantando corinhos na igreja, vocês acreditam? Aleluia. Irmãos, no dia de Santa Ceia, pessoas eram curadas, irmão, só de participar da Santa Ceia. De comer o pão que é transformado na carne de Cristo, tomar o suco de uva que é depois transformado no sangue de Cristo. Pessoas iam lá na frente contando testemunho que recebeu milagres. Era coisa linda de se ver. Então hoje Deus está falando assim, que hoje Ele quer restituir aquilo que se perdeu e você não está percebendo que você está perdendo, não tem mais nada. Está ficando seco, oco por dentro. E até quando você vai aceitar essa vida dentro de você? Acho que é melhor você se voltar para Deus. É melhor você se converter. Irmão, nós temos que se converter. É todo santo dia. É todo dia tentando ali melhorar a nossa vida para o bem maior.
porque eu quero estar com Cristo. Tem coisas, é como tem aquele versículo, todas as coisas são me lícitas, mas nem tudo me convém. Tem coisas que você pode, irmãos. Você pode assistir, você pode ver, mas tem coisas que já não cabem mais a você. Deus não quer mais aquilo ali para você. E nós temos que obedecer. Às vezes no começo é até difícil de aceitar. Minha mãe falava para mim, hoje é minha irmã que fala para mim, ó, isso aqui não agrada a Deus, não assista mais. E comecei a falar com Deus, Senhor, se não é para me assistir, então só vai tirar. Porque a minha irmã paga, né, Netflix paga essas coisas para poder, né, passar o tempo, né? E já minha irmã falou assim, então acho que não vou mais pagar, porque já não está assistindo mais. Pô, não estou assistindo porque eu falei para Deus que não ia assistir mais. Vou assistir outras coisas, mas não mais aquilo. Então são coisas que nós precisamos se converter, deixar de fazer. Não que seja errado você estar vendo, mas enquanto você está lá vendo aquilo, você pode fazer outras coisas que edificam o Senhor. Você vai ter mais tempo, mais prioridade para outras coisas. É que às vezes a minha vida não dá nem tempo de fazer tudo que precisa ser feito, né? Às vezes passa o tempo e eu não fiz, né? Porque agora mesmo tá aqui o culto ao vivo, ainda tem que editar, mandar, e não é rapidinho assim, não. Bota pronto aqui, mas tem um processo para poder subir lá em cima. E às vezes, irmão, o inimigo luta. Tem um site que eu publico a pregação sem ser o YouTube. Irmão, todas as vezes que eu subo lá um vídeo lá em cima, vem lá uma mensagem lá no YouTube. Não, YouTube não, perdão. No e-mail, dizendo que aquele vídeo é pornografia. Eu falo assim, meu Deus, como é que as coisas de Deus é pornografia? Para quê? Porque o nome de Deus tem que ser glorificado. Então ele vai lá impedir. Isso quer derrubar o vídeo de pregação, para que não suba, até eles lá verificar lá, irmãs, às vezes até um dia, horas, para voltar o vídeo subir lá em cima. Vocês estão entendendo? Então, irmãos, o vídeo tem que ser propagado. Tem outro aplicativo que eu também mando, a gente pensa que é só cristão que escuta. Esse dia até uns de atrás aí, eu falei para minha irmã, que eu estava vendo lá, eu vi que tem até um padre que vai lá ver o que eu estou publicando lá. Eu publico só pregação, não tem outra coisa que eu publico, né? Nesse app que eu uso. E tá lá, irmãos, as pessoas vão lá para ver. Então, irmãos, o diabo vai fazer de tudo. Então, quando você está fazendo outras coisas, que talvez não que seja errado, mas talvez Deus não quer mais que você faça aquilo, faça outro que agrada a Deus. Amém? Então, irmãos, é a palavra que eu deixo para os nossos corações. É tempo de Deus restituir tudo aquilo que foi roubado de nós, que foi tirado de nós, foi arrancado de nós. Nós precisamos da graça, da misericórdia de Deus para prosperar e abençoar outras vidas. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, porque a hora já foi embora, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar comigo, vamos agradecer a Deus por esta palavra, amém? Pai querido, Pai amado, graças te dou a ti. Meu Deus, eu sei, meu Pai, que muitos entrarão, meu Pai, meu Deus, neste canal, talvez por curiosidade, talvez, meu Pai, para criticar o canal, mas não importa, Senhor. O importante é que o Teu Espírito Santo, meu Deus, ali, faça a obra, meu Pai, para que eles ouçam, meu Deus, porque a Tua palavra liberta, a Tua palavra transforma, a Tua palavra cura, a Tua palavra, meu Deus, prospera, a Tua palavra multiplica, traz saúde, traz alegria, traz harmonia, abençoa a nossa família, abençoa o nosso trabalho, os nossos amigos, meu Deus, abençoa todos que estão comigo, aqueles, meu Pai, que vão compartilhar, meu Pai, esta ministração, meu Pai, aqueles que vão curtir, aqueles que vão deixar o comentário, aqueles que vão se inscrever neste canal, não importa quem seja, mas eu sei que serão abençoados, e todos aqueles, meu Pai, que fizerem, meu Pai, a Tua vontade, o Senhor o abençoará abundantemente. Oh, maravilha, que não falte nada, que não falte alegria, que não falte paz, meu Pai, comunhão, meu Deus, contigo, Senhor. Guarda os teus filhos, leva os teus filhos em paz, guardando, livrando e protegendo. E a igreja do Cordeiro diz amém. Amém. Vamos bater palmas bem forte para Jesus, amém?
Deus te abençoe abundantemente, amém? Aleluia, glória. Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso. A cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.